Olá, telespectadores, bem-vindos a mais um podcast aqui do Visão. E hoje o convidado é nada mais nada menos que Ionaldo Afonso, produtor cultural. E ele já chegou me dando aqui um cubo mágico para resolver, mas eu sou ruim pra caramba. Muito obrigado pela sua presença de estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço o convite, Woody. Conheço o pessoal da Visão, né? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, contando um pouco da minha história, contando um pouco do que é que eu faço aqui em Carpina, também na região em si, né? Porque eu costumo dizer que a gente está em Carpina, mas Carpina para mim é uma Pangeia, certo? Então eu posso estar em Tracunhaém, eu posso estar em Nazaré, eu posso estar em Paudalho, eu posso estar em Lagoa do Carro, mas eu me sinto no mesmo lugar. Que bom. Você é nascido aqui em Carpina? Não, eu sou vindo de São Lourenço da Mata. Eu vim de São Lourenço da Mata com 4 anos de idade. Meu pai veio morar aqui com a minha mãe porque ele tinha acabado de encontrar um emprego para ele na Alpargatas. Isso em 1990, não vou nem dizer porque faz muito tempo. Então, sou de São Lourenço e vim para cá, para Carpina. Legal, legal. E hoje, como produtor cultural, tu tem um foco específico assim? Porque eu já conversei com outros produtores culturais e às vezes não tem um lado específico de produzir para literatura, outro para arte plástica. Tu tem algum foco específico? O meu foco principal é cultura popular, né? Quando a gente fala de cultura popular, a gente entrelaça os canaviais, a gente entrelaça a cerâmica, o barro, né? As cantorias, né? Então é uma coisa bem ampla mesmo, certo? São diversas linguagens dentro da própria cultura popular. Então a minha linguagem principal hoje é a música e o audiovisual também, né? Cinema, né? Inclusive, tu chegou aqui dizendo que isso aí é a roupa um pouco de um personagem, de um curta-metragem que tá gravando, né? É isso. Na verdade, é um filme produzido por Jeff Mandu, né? Queria mandar um abraço para ele também, tá lá de Paudalho, né? É um curta-metragem chamado A Caixa das Almas. Então, são detalhes, né, do personagem. Estou em personagem. A gente já era para ter saído desse personagem já uns 2 dias atrás, mas assim, cinema é isso, né? Às vezes atrasa aqui, avança ali, mas assim, a gente já resolveu alguns problemas e hoje eu acredito que a gente está finalizando esse curta-metragem, que inclusive é para Lei Paulo Gustavo, né? Um edital que saiu aí, né? Do nosso grande Paulo Gustavo, que Deus o tenha, né? Faz uma falta pra gente muito grande, mas deixou esse legado aí pra gente fazer os editais e participar da nossa cultura. Me conta um pouquinho aí desse filme, desse curta-metragem aí, assim, uma sinopsezinha aí pra Ficou gente. curioso, né? Fiquei curioso. Até Paulo, porque quando eu o vi ali presencialmente, quase que eu não reconhecia aqui, ó, pessoal. Ele tá de barba branca, cabelo branco, de óculos. Eu cheguei, isso é o Ionaldo mesmo? eu trabalho com teatro Woody, há um tempo, né? Assim, eu comecei minha primeira aparição no teatro, eu tinha 11 anos de idade, né? Professora Risete de Nazaré, ela junto com a escola Lions Club, né? Tinha um trabalho lá com crianças e adolescentes. Inclusive eu tenho até fotos ali, depois eu te mostro. Então, nesse processo de passagem do teatro, né? Eu comecei a fazer teatro desde os 11, como te falei, fazia coreografia, danças contemporâneas, saí mais da área de dança e comecei a atuar. Então, em algumas peças de teatro e eu me encontrei também no cinema, né? São duas linguagens totalmente diferentes, mas que Muito buscam o diferente. mesmo caminho. Né? O teatro é mais estardalhaço, né? As pessoas estão mais distantes, Tô mais então você distante, tem você que, abre. Agora no cinema não, o cinema é minimalista, né? Você tem que fazer. Então, dependendo da câmera, se tá num close-up, a câmera pegando daqui, você tem que ser mais retraído, se mexer menos, né? Se tiver num ângulo mais aberto, na grande angular, você tem que já dar, tem essa variação, né, no cinema. eu tive um professor que ele disse o seguinte, ó, a câmera não esconde nada, viu? Se uma remela que tu tiver no olho, se tu, opa, errei, olhou, desviou, já era, né? Tanto é que tá aí, né? Hollywood, né? Que não Isso. deixa mentir, né? Tem aqueles críticos lá, melhor filme, melhor atuação, porque são detalhes, melhor luz, né? Melhor atuação. Então tem pessoas para estar observando, porque a câmera ela não esconde nada de você. Sabe se você tá nervoso, né? Sabe se você tá à vontade, se Isso é não uma tá à coisa que eu tenho vontade. muito em comum contigo. Eu bati aqui, o pessoal deve ter escutado um barulho enorme. Uma coisa que eu tenho muito em comum contigo, o teatro e o cinema. Que eu sou do audiovisual. E já fiz teatro também lá na Escola João Pernambuco. Oh, Conhece? Lá na conheço. Várzea, pronto. Diniz, inclusive um abraço para Diniz, Professor professor de França, lá, tem professor da França Professor também. França, pronto. Fiz lá 4 anos de teatro lá e assim, foi uma época maravilhosa, assim,
não apenas pelo que eu aprendi de conteúdo, né, de que você aprender a se expressar, mas também pelas amizades que eu consegui fazer lá, que se arrastam até hoje. E o que você falou é importante, né? As pessoas acham que você estudar para teatro, você vai conseguir fazer cinema. São linguagens que têm uma certa diferença. É claro que eu acho que quem vem do teatro tem mais facilidade para fazer cinema do que quem já pula para o cinema. Claro que existem casos e casos. Parece que o Wagner Moura ele nunca tinha feito teatro, nunca estudou nada, e hoje está aí, né? Fazendo grandes filmes, interpretando, fazendo grandes interpretações. E eu me identifico muito nessa área aí contigo. E queria saber um pouquinho mais, o que é que tu acha, gosta mais de fazer, o teatro ou o cinema? Na questão de interpretação. E assim, eu tenho um viés cômico, sabe? Eu tenho um viés cômico, eu gosto muito desse improviso, desse time de pergunta e resposta, a gente vai. Então, ou seja, como o meu teu é mais cômico, né? Eu gosto muito mais de teatro do que de cinema, Sim. porque Dá eu para acho que improvisar mais, eu né? tenho uma liberdade maior para fazer as É muito coisas, mais. fazer brincar com o público, né? Eu me lembro de uma peça que eu fui fazer, era uma peça gospel, se eu não me engano. O cara era Onésimo, o nome do cara era Onésimo. Então você chegava meio tenebroso e todo mundo olhando, aquele suspense, o cara do teclado. E você vai assim olhando. De repente eu virei para uma senhora que estava sentada numa cadeira. Ah! Ela deu um grito e eu disse. Aí começou a fazer assim para mim, com medo, fazendo sinal de cruz. Então, ou seja, eu gosto de fazer essa brincadeira, né? Tanto é que esse personagem que eu tô fazendo agora é uma alma, né? Então, é um dos personagens sério, mas assim, é uma pessoa que Esse fez uma do passagem. filme, Caixa das Almas, do é. filme, Do tu faz filme. um personagem de uma alma. Uma alma, é. Hum. Basicamente é uma alma. Fica nas entrelinhas. Eu não posso entrar em detalhe agora Sim, sim. porque a gente sabe que vai ter edição, vai ter. A ideia é que esse filme ele ande também em alguns festivais. Então, assim, de antemão uma pessoa, uma alma, que ao mesmo tempo não é alma, é gente, e ao mesmo tempo não é gente, e ao mesmo tempo ela vem contar uma história, ao mesmo tempo ela é uma entidade, ao mesmo tempo não é entidade. Então, ou seja, fica no Legal. nuance, sabe? Legal, eu gosto desse tipo de Então, visão. mas voltando para a tua pergunta do filme. Lá em Paudalho existe um monumento chamado uma caixa, que é uma caixa das almas, onde o pessoal ele é de 1831, 32 por aí. Essa é o que está datado lá, mas os moradores falaram que é bem anterior. Bem material. Então, ou seja, as pessoas colocavam velas lá, faziam suas ofertas lá e tinha um lugar para colocar moeda também. Então, essas moedas iriam, depois que a igreja juntava, levava para Recife e para ajudar a fazer caridade lá com as pessoas de Recife. Então, é uma história bem bonita e bacana e quase ninguém sabe dessa história. E eu tenho esse Verdade. nuance também de pesquisar, ir atrás, né? Entre outras coisas, né? Então, É o que faz o detalhe do é o que personagem, faz o fica mais detalhe do rico, né? personagem. Isso mesmo. Quanto mais o ator pesquisa e se aprofunda ali, ele vai conseguindo pegar nuances ali durante a interpretação. Me diz uma coisa, o que é que tu acha que vai ser do cinema com essa coisa da inteligência artificial chegando aí? A magia, será que a magia do cinema pode ser que se perca um pouco, ou tu tem outra visão de que as coisas podem se unir e se ajudar? Tem um amigo meu, Bruno, que é Bui Caboclo, também é produtor. E a gente sempre tem esse diálogo. Não, pô, inteligência artificial vai acabar com tudo. O futuro é esse, eu relutando. Não é, eu acho que nada substitui, Woody, o ser humano. Nada substitui. Tem até algumas anedotas, né? Algumas situações de filme mesmo que fala que os robôs tomam conta. Acho que tu já viu. É não sei o que do fim do mundo, é um negócio assim. Sim, Os robôs vão tomar conta e vão assassinar os seres humanos. Mas eu acho assim, bastante filme de ficção científica tem dizia muita isso, né? realidade, né? Mas assim, Terminador do Futuro é um clássico é aí, um né? clássico. No comecinho lá, né? Naquela parada lá de VHS e A tal ainda. Matrix também, o A filme Matrix. Matrix. Então esses filmes já cantavam o que é que ia acontecer agora, né? Como os de agora vão cantar o que está acontecendo mais para frente, né? Então eu acho que nada substitui a inteligência do ser humano. Eu escrevo muito, escrevo roteiro, escrevo texto, né? Crônicas, eu escrevo muita crônica. Então eu olho para o texto e faço, meu irmão, será que um computador faz igual? Pode até tentar fazer, mas eu acho que a criatividade dele, claro que ele está com mais informação do que eu. Que enquanto eu tenho que parar para pesquisar, o computador já pesquisou e já colocou, né, um sinônimo, um antônimo lá na palavra que eu tô, eita, qual a melhor palavra usar? O computador vai lá e diz essa.
né? Até Mas eu porque acho com o humor hoje em dia, nenhuma inteligência artificial consegue ainda fazer humor, né? Esse é um enigma aí que os cientistas da computação estão tentando descobrir uma forma de fazer um algoritmo para fazer o que é que faz a pessoa rir, né? Então, isso é um sentimento que a inteligência artificial ainda não consegue fazer. Eu tenho uma visão relacionada a isso mas a que visão foi proposital? Não, né? também, ó, visão, ó. Olha aí, tá tudo Conectado. entrelaçado. Vai. Mas eu tenho uma visão de que cada vez mais, que é para onde o teatro vai voltar a ter força, as pessoas vão buscar cada vez mais ter o contato humano. E infelizmente eu acredito que o cinema vai começar a se afastar um pouco. Porque hoje em dia já tem filme, já está tendo um evento aí de ver qual é o melhor filme que é feito por inteligência artificial. E aí eu acho que vai começar, shows vão começar a ser mais, a coisas mais intimistas, com as pessoas tocando violão ali perto, para as pessoas saberem que aquilo é real. Porque o real e o virtual, através de telas, de imagens holográficas, vai começar a ser mais difícil de identificar o que é real e o que é falso. Então, acho que isso vai fazer com que as pessoas comecem a fugir da tecnologia. E assim, por um lado, talvez isso seja bom, porque aí é onde eu acho que o teatro vai ganhar força, porque o teatro, ele é isso que tu falou, é o toque ali, você assustando a pessoa ali em tempo real, é um som de violão que você bateu ali perto de alguém, é você andar entre as pessoas no público. Então eu acho que tanto a parte das artes, eu acho que ela vai começar a voltar, ela vai começar, em vez de ir para a era digital, ela vai começar a voltar para essa coisa mais crua, mais humana, mais carnal. E eu acho isso uma coisa legal. Eu amo cinema, adoro fazer cinema, adoro filmar, adoro isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui, para mim, estar conversando com um produtor cultural como você, que tem pensamentos, a gente vive coisas parecidas, né? Eu adoro tudo isso, mas eu acho que vai mudar um pouco, né? Espero que não, mas eu acho que vai mudar um pouco. E se mudar dessa forma que eu estou pensando, eu acho que talvez não seja uma coisa tão ruim. Em cartaz, em teatro, voltando a falar em teatro, tu tem alguma peça em cartaz? Rapaz, a última agora que eu participei foi em 2023 como ator. Foi A Paixão de Cristo no Monte da Fé, que é Hum. uma Paixão de Cristo de Paudalho, tá? Eu fiz Judas, já era outra situação. Te bateram? A barba também estava grande, não, bateram mais no Soldado Romano. Viu? Soldado Romano apanhou mais, O povo se arretou. apanhou mais, o povo se arretou, né? Inclusive no meu Instagram tá lá, também tem alguns trechos lá que a gente coloca. Então em 2024 eu fiz produção, Por né? que tu acha que as pessoas confundem a ficção ali do teatro com a realidade? Eu não sei o que é que tá ligado a isso. É questão mais psicológica mesmo, daquela emoção do ator conseguir passar o que É tem para verdade. passar. Por um lado isso é bom, né? Quer dizer, pô, eu consegui convencer, né? Tem uma observação para te fazer em relação a isso aí mesmo, já que tu tocou no assunto. Pilatos estava lá, nosso Kirli Lima, né, um ator da gente lá de Paudalho. Kirli Lima estava lá interpretando Pilatos. E ele condenou Jesus. Um cidadão começou a se revoltar no gradil lá da guarda municipal e começou a balançar. Kirli, não faz isso não, Kirli. Não condena Jesus não, Kirli. Kirli, não faz isso com Jesus não. Aí queria pegar Kirli, partiu para cima de Kirli, a guarda municipal segurou ele. Eu tava atrás da coxinha. E essa foi uma curiosidade. Então, ou seja, as pessoas estão ligadas porque a gente, quando mexe no sincretismo religioso, quando a gente mexe com a fé das pessoas, quando a gente mexe no que as pessoas acreditam e movimenta a questão da arte, eu acho que a arte ela tem esse papel. Se ela não serve para transformar, ela para mim não é arte. Então, ou seja, se tocou no cara, se tu tá fazendo uma coisa lá, o cara, oxe, não gostei do que tu fez não, velho. Então, já mexeu com o Com cara, certeza. já tá legal, já tá massa, já tô satisfeito Chegou com no o que eu tô objetivo fazendo. que queria ali, né? Pronto, o último cartaz foi A Paixão de Cristo mesmo, 2023. Nos demais, fiquei fazendo outras coisas, mas na área do audiovisual mesmo. Né? A gente teve o Encarnada, que é um filme de Helena Tanderini. A gente teve um filme de Thaisa Taoca, de Tracunhaém. E esse agora, A Caixa das Almas, são os 3 trabalhos mais recentes que eu trouxe. Tu Tô hoje fazendo. mora em Carpina, Hoje eu moro em Paudalho. em Paudalho. Hoje eu moro em Paudalho. Mata Norte, né? O que é que tu Mata acha Norte. que o governo poderia fazer para que estimulasse mais a cultura Rapaz, não faz isso aqui comigo, na não. Não Mata faz Norte? isso, não. Não faz a pergunta, não. Enfim, a gente passou.
E bati no microfone também, para ficar igual. A gente passa por um processo, né, de 4 em 4 anos, de 8 em 8 anos, da gente ver ter uma visão, já veio falando uma visão Olha aí a também, visão. fazer um merchandising. Ter uma visão de mundo totalmente diferente uns dos outros, né? Por exemplo, se você fosse, vou supor que você estivesse no governo do estado, você iria enxergar de uma maneira, você ia ter uma visão, Uhum. né? Como quem está atualmente também tem uma visão, como eu também tenho uma visão. Existem caminhos. Paulo Freire ele coloca que tipo não existe errado, não existe errado, existe o diferente, né? A gente não há saberes iguais, há saberes diferentes, porque tu vai enxergar tua visão de mundo pelo que tu vive também. Então não adianta eu dizer a tu que tipo assim, e aí, é bom andar de ônibus? Tá? Tu andou muito de ônibus na vida? Andou muito de ônibus na vida. Hoje, quando você anda de carro, você fica, poxa, esse ônibus não sabe o que as pessoas hoje passam, por exemplo, para pegar um ônibus, passar 40 minutos, 50 minutos esperando um ônibus só, Como tem gente que nunca andou de ônibus, que né? gente que nunca andou de ônibus e tá lá no campo. O cara tá do carro, o cara reclamar da gasolina. Essa gasolina tá cara, viu? Lá dentro do ar-condicionado, Da sozinho, ar-condicionado. O cara que tá esperando não tá lá. Puxa, que passagem cara da porra. num Não sei nem se sol pode da... falar porra, mas Não falei sem querer. pode. Aqui é um ambiente democrático. Aqui é você pode falar o que você quiser. Inclusive aqui é uma página, nós somos um meio de comunicação que a gente nem é de esquerda nem é de direita. Nós somos radicais de centro. Eita, Então eu vou chamar do lulista ao bolsonarista para cá. Eu não tenho preconceito com ninguém, quero conversar e quero escutar a opinião de todo com mundo, certeza. né? E se você acha que falar palavrão é boa, para mim é de boa também. Mas O voltando, YouTube não corta não. Mas voltando para o seu assunto, voltando pro assunto, essa coisa da realidade realmente é tu muito. tá entendendo? Porque, por exemplo, eu como caminho muito na cultura popular, eu sei o que é que o cara do Maracatu tá passando, apesar de não ser de Maracatu. Claro que ele tá sentindo mais profundo do que eu, né? Por exemplo, a gente vai, eu ando a Mata Norte, eu ando muito a Mata Norte. Então eu vou no ensaio de Maracatu, eu vou numa sambada de coco, inclusive na última que eu fui agora da Festival Mainete, né? A gente vê a dificuldade que os agentes culturais têm para fazer as coisas, porque a cultura popular ela é marginalizada, até hoje ela é marginalizada. Não tem como correr disso, né? A gente vê nos grandes palcos de qualquer festa popular, qualquer festa de rua, que a gente diz, os artistas populares eles ficam na margem, né? É questão de horário, é a hora, vai logo, termina logo. A iluminação, o som às vezes não ajuda. Aí você tá lá num show, vou dar um exemplo de uma banda grande que eu não vou citar nomes, né? Tá lá a mesa de luz tá massa, né? A mesa de som tá massa, o retorno tá massa. E às vezes existe essa falta de cuidado com o artista popular que tá lá. Liguei a mesa lá, pronto, acabou. Te vira aí, boy. Eu passei muito por isso. De qualquer jeito. Com Deixa a a mesa de carpinteira som rabecada. configurada para uma música de rock e manda um cara de Isso. samba tocar. A Isso. mesa de som lá sem ter o Isso. mínimo cuidado. Isso vale para iluminação, isso vale para camarim, né? Isso. Isso acaba valendo para todos os lados. É uma coisa que eu conversei com o Anax, conversei com ele, Maximanda. isso, conversei com ele sobre isso, que o governo tem que enxergar a cultura, patrimônio histórico, os artistas como não é só como um gasto financeiro, na realidade é um investimento, porque as pessoas quando viajam, né, já tocando pelo lado do turismo também, elas vão para conhecer a cultura, vão para conhecer a música, vão para conhecer as artes plásticas, vão para conhecer a arquitetura, consequentemente a história daquele local. Então, quando você não investe numa música, não investe num artista plástico, fica sem nada para o turista chegar aqui, fazer e olhar. Vou lá em cidade tal, não vou citar o nome da cidade, mas cidade tal, então vou lá fazer o quê? Se lá não tem uma música típica, se lá não tem um prédio arquitetônico que tem uma história. Então, investir na arte e na cultura é um investimento que vai trazer renda financeira. Você vai na França, você tem a música cultural típica da França, tem os prédios arquitetônicos da França. Então, tudo isso atrai dinheiro, sim. Então, não é um gasto. Não é só para fazer, não é uma esmola que você está dando ali para o artista. É o que realmente vai, eu acredito que a cultura e você movimentar, fomentar a arte, ela ajuda realmente o país. Tal como a Coreia do Sul, né? A gente viu que a Coreia do Sul deu um boom agora. E a Coreia do Sul fez o quê? Foi muito investimento em educação e cultura deles, da cultura deles. Por isso que hoje em dia eles estão dominando aí o mundo com seus
filmes e com suas Com músicas, né? certeza, é pop, né, que o pessoal fala. É, K-pop, né? K-pop, é. E Então eles também ralaram muito pra chegar onde chegaram, muito, né? muito. Claro que, tipo assim, se eu chegar em Portugal hoje, eu não vou ter a mesma coisa que eu tenho aqui. Como vice-versa, lá e cá. Existe, por exemplo, você vê, por exemplo, o Bumba Meu Boi mesmo. Você chega num país da África e você vê lá a mesma brincadeira de outra maneira. De outra maneira. De outra maneira, você parece que eu estou em Pernambuco. E não é puxando sardinha, não, mas Pernambuco, meu filho, não tem como, não tem como, É um outro cara. país mesmo. É um país. É um país. Porque você vai na Mata Norte, você vê uma linguagem, você vai na Mata Sul é outra, Isso. você vê no Agreste, no Sertão, você vê mais O uma. sotaque é outro O completamente. sotaque é, você chega em Caruaru, tá o cara falando arrastado, Arrastado. arrastado desse jeito. Eu que sou de Recife, eu sou de Recife. Bom, você E é lá- de Recife. Recife, é. Aí, lá o pessoal fala, ó, Fulaninho, eu vou querer água, viu? Lá é viu. Viu. Já aqui na Mata Norte, o pessoal, ó, Fulaninho, eu vou querer água, vi? Vi. Ele tirou, fica vi. Tem uns pequenos detalhes assim, até na fala, né? Ou seja, no estado que a gente consegue ter uma cultura tão diversificada, não apenas no sotaque da gente, mas na música, nas artes plásticas, né? Realmente a gente é um país assim, e se você for para outros estados assim, já lá, vai mais para o sul, eu não vejo uma cultura tão diversificada feito a gente tem aqui não. É porque Eu não sei, tu sabe o é que é pela que... questão pela questão da colonização mesmo, né? De também ter esse... Lá no Rio Grande do Sul a gente teve o quê? Foram os alemães, se eu não me engano, Isso, chegaram lá teve. com a cultura dele, deu aquela misturada lá, e você vê lá aqueles fole de sanfona, né? Isso. Que É mais inclusive... aquilo ali, né? Aquele chapeuzinho com a peninha ali. As Isso. casas que são dessa forma por conta da neve que caía muito a casa precisava ter aquele formato para a neve cair, né? Aqui já a casa é reta Pronto, porque... matar essa charada todinha aí. É isso aí que a gente tá falando. Por exemplo, as casas grandes aqui. Elas têm um formato muito europeu, mas assim, existem umas peculiaridades aqui. Né? Por exemplo, por que que o salão é grande? Por que que a janela é grande? Para circular o vento. Circular o vento. Né? As pessoas andavam no fluxo. Então, por que que tinha isso? Calor demais, muito calor. Né? Então, as casas foram se adequando ao clima, à situação, às pessoas, né? Da região. E voltando para a questão cultural, a Lei Paulo Gustavo, ela deu aquela Respirada. respirada que a gente estava se sentindo sufocado, né? Depois da pandemia. Imagina, a Eu pessoa escutei viver, isso muito de produtores pessoa viver de culturais. artesanato e tá lá e de repente você não conseguir vender seu artesanato. E você tá lá, muitos passaram fome, Woody. Isso é Sim, fato, muitos passaram amigos fome, meus venderam tudo. não tinha condições de fazer e tudo. E aí esse isolamento eu acho que deu um restart no que a gente vive, do que a gente se alimenta. Esse restart de comunicação também teve um restart. Sim, Tanto total. a gente nunca mastigou tanto podcast como a gente mastigou na pandemia, né? A gente nunca mastigou tanta série quando a gente mastigou na pandemia. Aí é que a gente vê a arte, Isso. o papel da arte. Ah, ninguém dá nada, porque, por exemplo, no interior é muito complicado fazer arte, principalmente. Porque a gente tem uma janela fechada, de muita gente com a mente fechada em relação a muita. Por exemplo, eu tô com essa barba aqui. Tu pintou pra quê? Eu tive que explicar. Pra. Aí o pessoal começou a se incomodar e dizer, "Meu, tu não vai pintar isso não, velho." Mesmo. Aí eu girei pro cara e disse, é tão difícil fazer arte no interior, bicho. Por quê? Nada não vou entrar em detalhe. Porque todo tempo você vai estar nesse. Porque o diferente te incomoda. Então, quando o diferente te incomoda, tu vai questionar, apesar de não te interessar, tu vai questionar, ô bicho, por que tu tá assim? Por que tu vai assim? A mesma coisa é a questão Aceitação, da né? aceitação, o condicionamento sexual da pessoa também, né? Uhum. Mesma coisa. Se tu casou com um cara, não foi Deus. Por que tu casou com um cara? Não te interessa, quem casou foi ele, não foi tu. E vice-versa, a mulher casou com a mulher, interessa só as duas lá que estão convivendo, entendeu? É todo esse cenário, né? Esse cenário que a gente tem no interior mesmo. É a cultura, né, que difere um pouco da capital, de repente, que tá... Mas eu acho que em Recife também a gente não está muito... Acho que o Brasil, como um Brasil. todo, a gente ainda... Teve um tempo que parecia que, nessa questão de preconceito e tal, teve um tempo que parecia que as coisas estavam realmente dando a volta por cima, que essa questão do preconceito sobre sexualidade a gente ia dar uma caminhada para frente, mas parece que depois deu uma estagnada e talvez eu acredito muito que tenha sido por conta de radicalismo
quando você começa a ter grupos das pessoas que são Extremistas. extremistas, tanto de um lado quanto do outro. Por isso que eu não gosto de extremismo. Por isso que eu digo brincando que a gente é um radical de centro. Né? Isso que falava era o ex-governador Joaquim Francisco. Ele dizia, a gente tem que ser radical de centro. Né? Você tentar ser o mais possível, dialogar o melhor possível com ambas as ideologias. Mas o que eu acho que aconteceu, e aí vamos punir para ter falado isso, o que aconteceu é que os movimentos da diversidade, eles começaram a pesar muito, bater muito forte nas pessoas que são conservadoras. Essa coisa de a gente tacar, invadir igreja ou ocupar, como é Pararam de que... se esconder, né? E aí começaram a fazer isso muito, e aí isso começa a criar um ódio muito grande do outro lado que é conservador. E aí é isso que eu acho ruim. Eu acho que a gente tem que tentar ser quem a gente é, sem tentar atingir o outro. Eu acho que talvez estava chegando naquele ponto que eu, poxa, as pessoas estão podendo andar de mão dada, estão podendo se assumir, mas depois começou a retroceder. E eu parando para pensar, o que será que aconteceu? Que está existindo essa onda tão forte hoje em dia, de novo, das pessoas serem contra a sexualidade que a pessoa está escondendo. E assim, para mim, eu acabei pensando que tenha sido isso. Acabaram a aparecer grupos muito extremistas das pessoas que são homossexuais, enfim, transexuais. Começou a aparecer pequenos grupos muito extremistas que realmente atiçaram fogo do outro lado, que são pessoas conservadoras. Porque sempre vai existir o conservador, sempre vai existir a pessoa que é mais liberal. E as duas têm que simplesmente saberem conviver juntas. Tipo, E é, é porque passa pelo controle, né? É a questão do controle. A gente vive muito no controle por muito tempo. E essas minorias, elas viviam muito à margem, né? Então, vai ter que ser todo mundo igual, assim, né? A equidade é diferente da igualdade, né? uhum, Então, ou seja, eu volto para a palavra que eu disse antes, a visão. Cada um enxerga o mundo de uma maneira pela sua perspectiva, né? Por exemplo, eu não vou subjugar a pessoa porque que ela pensa diferente de mim. Eu tenho que aprender a conviver com ela e dizer que olha, o caminho não é esse aí não, o caminho é por aqui. Sem querer impor o que eu acredito. Porque se a gente for colocar nas linhas o que um ou outro acredita, eu acho que passa aqui quantos tempos aqui? Aqui sentado. Eu acho que vai anoitecer, é, amanhecer, a gente vai estar aqui. vai acabar o planeta. A gente aprender a ver o diferente como igual, entendeu? Essa é a questão. Então a arte, ela tem esse papel também, né, de trazer, de provocar, Total. de transformar. E eu amo o que eu faço, é muito, muito interessante mesmo. O quê? Eu amo o que eu faço, Ah, a você, arte no sentido amplo com certeza. dela. Os momentos que eu mais senti assim feliz em minha vida foi quando eu estava fazendo arte, né? Isso aqui que a gente tá, o Visão agora que a gente está fazendo agora, para mim é uma forma de arte também. É você poder conversar com todo tipo por isso que eu te disse, eu quero trazer todo tipo de pessoa aqui, independente de ideologia, né? Ele vai poder discordar de mim, enfim, mas que discorde, mas vai haver Tô nem aí. respeito, tô nem aí. Eu só quero conhecer as pessoas e isso para mim também é um motivo, é uma forma de arte, né? Você poder se comunicar aqui e mostrar para as pessoas essas ideias diferentes que a gente tem aqui. Me fala como foi que surgiu, tu falou que com 11 anos de idade tu É já estava na engraçado isso aí. dança, né? É engraçado isso aí. Como foi que surgiu assim porque assim eu lembro de mim, mas cada pessoa que eu pergunto é de um jeito diferente, né? Como é que foi que surgiu Como foi que a essa arte te invadiu? a arte te Quando invadiu, tu foi exato. contaminado por ela? Isso, exatamente. O Woody é bem interessante. Eu estava numa sala de aula, né? Eu sempre fui atento à música, flauta, tal. E chegou uma professora, Risete, vamos fazer um festival na escola, tal. Tu é a cara de Zezé de Camargo. Parece não. Agora, Essa aqui é a tua essa câmera. aqui é a minha aqui, pronto aqui. É, então, eu fiz Zezé de Camargo e Luciano. O Zezé de Camargo, o Luciano foi Douglas, outro amigo meu. A gente estava em idade escolar, de primeira infância ainda. Só que antes desse detalhe aí, a professora Jaqueline, ela levou a gente para conhecer a Rádio Carpina FM. Então a gente, pirrototinho, 8 anos, por aí, 9 anos, a gente foi conhecer a Rádio Carpina FM e a gente conheceu o Rosimar Lima. Então, ou seja, eu tava que nem um abestalhado, assim,
as máquinas lá, eu aqui. E olha que as máquinas em 1996 eram aquelas máquinas bem atrasadona mesmo, É né? tudo Que era da grande, época, né? tudo grande, enorme, gigantesco. E tu pequenininho olhando aquele Eu negócio. abestalhava assim, ó. Aí eu pensei, é isso que eu quero fazer, velho. Tem Então, quantos anos, só pra eu tô com saber? 34. 34, mesma idade que eu. É, É, 34. então. Faz 35 agora, pode mandar os presentes já. Dia 11 de agosto, dia 11 de agosto. E tu já tinha entrado, depois tu entrou no estúdio de TV, televisão? Já entrei, Quando tu era pequeno, assim, fiz no um caso? trabalho, não, já grande já. Já grande, né? Fiz um trabalho pequeno, sim, mas foi com um rapaz daqui da região também, que era da TV Trapoá, se eu não me engano. A gente fez uns trabalhos ainda, mas estúdio de TV, assim, a gente só passou, permeou. Mas voltando para. Eu converso muito, eu falo muito, Pois pode muito. falar, que a Eu gente tá aqui pra isso, falo pra falar. muito, eu Pode- falo muito. Você é a pessoa que veio aqui pra falar, eu tô Eu... mais pra escutar. E eu falo muito também, por isso que às vezes eu me perco e É parece que eu TDAH sou. não, TDAH não, né? Eu acho que não. Pode ser que eu tenha uma dessas coisas aí. Pois é. Aí, tu vai fazer Zezé de Camargo, aí formou-se um grupo chamado Paquituchas da Mata Norte. Aí tem as De meninas Paquita, que vinha de faziam as Paquita. paquitas, tem os meninos que faziam os Pra quem não paquitos. conhece Paquita, são as dançarinas aí da Xuxa, né? É, Eu sei que tem gente que não conhece. pois é, Xuxa. Xuxa, ela um dia apresentou, ela um dia apresentou o Xuxa Park, né? Que a gente assistiu Isso. muito. Você assistiu mais do que eu, a gente sabe. É, mas assim, eu fiz Zezé, Douglas fez Luciano, aí surgiu Netinho, Pepe e Neném, Mickey e Minnie. Teve um detalhe da Minnie, que a gente já era o grupo, a gente tava rodando Pernambuco, a gente rodava Pernambuco. Cada cidade a gente fazia um show com dublagem, né? Então eu dublei Zezé de Camargo por muito tempo. Então chegou um momento que, tipo assim, a menina que fazia Minnie, ela ficou doente. Eita. Aí agora tinha show marcado, a gente fazia 3 shows por semana. Então, assim, como era final de semana, era uma sexta, um sábado, um domingo. Tava numa cidade diferente, com shows infantis. Então a professora chegou pra mim, olha, a menina que ia fazer a mini tá doente, tu tem o tamanho dela. Eu disse, não, professora. Pra tu? Vou fazer não. Não, você vai fazer. Eu disse, beleza, eu faço. Fui lá, Isso é peguei a roxeira cabeça mesmo. da mini, coloquei lá e comecei a fazer. Então, ou seja, são vários caminhos, né? Aí depois eu encontrei com a dança, depois do Pactucha. Pactucha foi muito bom mesmo. Tinha palhaço, tinha tudo lá. Era um grupo que, tipo assim, fez com que as crianças desse grupo desenvolvessem as questões cognitivas dela, né? A questão da afetividade delas. O lúdico foi muito pesado. Então eu fui bombardeado com ludicidade desde de criança, então, ou seja, fez chegar onde eu cheguei, né? Então eu agradeço muito a essas pessoas que eu estou falando o nome aqui. Uma vez ou outra eu falo o nome de uma, de outra, Risete, Jaqueline. Não, elas me salvaram, né? De outros caminhos, porque a arte ela tem esse papel de salvar, de levar para um caminho, levar para um novo horizonte, né? E eu sou muito grato a essas Tal pessoas, como o principalmente. esporte, né? Eu vou ajeitar teu lapela aqui, Vai, pode vai, continuar saiu de falando aqui, novo, porque vem. eu tô com medo que de repente o som não fique bom. O som não fique bom. É. E agora, foi? Foi, tá. Foi. É porque tá tão à vontade, né? Você fica Não tão é. descontraído que Não, esquece que tá é o com microfone. imãzinho. Tem um imãzinho aqui, pessoal. Esse imãzinho tem que ficar mais pra cima, que É. aí o lapela não Fica encosta, embaixo. não encosta aqui na pele, e aí se encostar aqui na pele assim, fica uma abafada. Aí eu olhei aqui, meu. Mas enfim, a arte salva também como o esporte, né? Incrível como o esporte tem um poder, ó. Aqui tem a gente deixa escrito ali, cultura, meio ambiente, esporte, tecnologia, saúde, são os temas que a gente vai abordar aqui, né? E assim, o esporte, eu coloquei cultura lá em cima, tá vendo? Tô vendo. Eu fiz questão de colocar a cultura lá em cima e o meio ambiente também. E depois vem esporte, porque são 3 coisas que eu acho que são essenciais para E, o pior ser que- e no humano. final tá tudo interligado. Música tá lá em Isso, cima, tá lá em exatamente. cima, tá tudo lá em cima. Tá tudo lá em cima. E o esporte ele realmente também assim, muda completamente uma comunidade. É incrível. Eu já vi comunidades que não tinham uma quadra de esporte. De repente colocam uma quadra de futebol. Só, não precisa de nada. Uma quadra de futebol, coloca uma barra, muda completamente a vibe do local. Aí eu fico pensando, cara, lá em Goiânia, não sei nem quem é o político que está lá em Goiânia, não sei nem o nome dele, mas o cara encheu de praça e colocou quadra de futebol. A cidade ganhou uma vida tão grande nesses últimos anos, que eu fiquei impressionado, assim, Tu é de porque... Goiânia, não? Não, sou de Goiânia, mas eu vou muito lá, que eu tenho família lá. E aí, quando eu vou lá à noite, o pessoal jogando bola, feliz, todo mundo alegre, isso muda muito o aspecto, dá uma vida a... E a gente vê muitas histórias aí, né, de pessoas que estavam nas drogas, estavam
fazendo tráfico, de repente começaram a entrar no esporte e saíram desse mundo de ser um viciado em droga pesada e traficar e etc, né, que a gente vê. Então, são duas coisas que realmente salvam o ser humano, né? Me conta mais um pouquinho da tua trajetória, depois que começou, fez os Paquitos, como foi que tu adentrou a parte do audiovisual, né? Do audiovisual. Para chegar é um caminho longo, né? Que a gente Porque tem. quando a gente é novo não tinha audiovisual, Não tinha. não tinha Ou era câmera. áudio ou era visual. Não dava para ser audiovisual. Então, como eu te falei, eu comecei no rádio e já gostava de câmera, já gostava de televisão. Então, toda novidade, eu tive uma daquela, como é o nome daquela que passava muito na propaganda, que era da Polishop, TechPix. Então, a gente fazia que a gente começou a brincar na escola mesmo. Então, a gente começou a brincar na escola. TechPix Era top das top, né? Não? Pô, Então, eu peguei uma ousada. Só para ficar bem claro, eu não peguei a topada, não peguei uma ousada, que era o que dava na época. E eu comecei a fazer conservatório aqui no Salesiano, em Carpina. Tinha o oratório São Domingos Sávio. Conservatório de música? Não, era um oratório, na verdade. Eu falei conservatório. Certo. Para ficar no nuance. Mas foi um oratório. Era um projeto que o Salesiano tinha todo domingo. Eles só ofereciam música, dança, teatro. Então eu fui primeiro... Tipo a Escola João Pernambuco lá em Recife. Tipo a Escola João Pernambuco, só que bem defasado mesmo aqui, né? Era de gratuita também? Era gratuito também. Pela prefeitura? Não, pelo Salesiano mesmo. Pelo Salesiano. A própria escola escola particular oferecia isso? Isso, oferecia, porque na verdade era os Salesianos, que são um grupo de padres, né? Então era um seminário que tinha aqui, né? Não sei se funciona ainda, em cima, embaixo a escola. Então eu fui aprender violão lá. Era um violão para 8 pessoas. Então era 2 violões para 30 pessoas. Então, ou seja, ficava num rodízio. E o que é que eu fiz? Eu peguei uma tábua, eu não tinha violão. Peguei uma tábua, risquei as casas todinha do violão. Comecei a aprender em casa, só uma tábua. Para memorizar. Para memorizar as cordas. Aí um belo dia, meu avô bate palma lá em casa. Meu avô fazia 5 anos que eu não via ele, seu Manuel, Deus o tenha. Chegou lá e eu botei a cara na casa assim, tava ele com um violão novinho na caixa. Eu disse, não acredito, não. Ele fez, não, eu vim trazer só para você. Ele morava em Paulista. Ele saiu de Paulista para Carpina para me entregar um violão. Então comecei a aprender violão de verdade e comecei a fazer música. Né? Hoje eu estou na banda Carpinteiro Rabecado. Tu tem uma banda hoje? É uma banda de forró de rabeca. Que arretado, Carlinhos Melo, o Mestre Irã. Tudo num violão? Eu toco percussão. Percussão. Nada a ver, né? Nada a ver. Violão eu pego mais... música é assim mesmo. Música é assim mesmo. Então eu comecei a enxergar o audiovisual, porque eu sempre gostei de publicidade também. Então eu era um menino estranho, poxa. Estranho. Mas a galera das artes sempre é uma criança porque estranha. tipo assim, o pessoal queria assistir desenho, eu queria assistir comercial. Eu ficava vendo os comercial, desse comercial massa, eu acho. Aí comecei a brincar com essa coisa. E aí quando chega no João Cavalcante Petribu, a gente começa a escola, a gente começa a fazer essas brincadeiras mais a fundo, né? A professora Paula sempre incentivou também. Então eu tive... Essa é a escola que fica na usina? Não, a da escola da usina eu esqueci o nome agora, mas essa é estadual, é pública. Estadual, essa é pública. Fica no centro da cidade, Carpina. Então a professora Paula incentivou muito. E de antemão eu sou muito autodidata, sabe, Udo? Eu vou atrás, eu sempre fui atrás, né? Sempre quis aprender, então eu tive sempre curiosidade de fazer. Então, apesar de não ter curso ainda na época, né, de audiovisual, tu tinha cinema... quantos anos, dessa tua era musical? Tu tinha quantos anos? Minha área musical do Salesiano, né, tá falando, Isso. né? Eu tinha uns 12, 13... era novinho ainda. 12, 13 anos, então... Começou com 8 ali no teatrinho e tal, 12 anos foi pra parte da música. Mas eu entrei fundo mesmo no teatro, através da minha irmã. Minha irmã, ela era uma atriz maravilhosa. Então, eu fui pro grupo de teatro da Igreja Batista. Só que não tinha vaga. E os meninos que já estavam no teatro lá já estavam há um tempo, então, ou seja, já era topado, né? Sim. Era uma galera que fazia as coisas mais tal, e eu ia agora. Aí eu pensei, eu disse, vou usar uma estratégia. Tinha vaga no grupo de dança. Eu não sabia dançar, como até hoje eu não sei. Mas como era dança contemporânea, era mais fácil de aprender. Então eu entrei no grupo, escrevi. Tem vaga? Tem. Escrevi. Fiquei lá, passei um tempo na coreografia, e o grupo de teatro ensaiando do lado. Eu olhava, eu vou chegar ali, eu vou chegar ali, vou chegar ali. Chegou um belo dia, eu escutei o ensaio do teatro. Decorei umas falas. Tá vendo? Aí um menino ficou doente, que ia fazer um determinado papel. Olha aí, parecia a Aí oportunidade. disse, e agora como é que a gente faz? Já vai é amanhã, você quer? Eu faço. Pronto, fiz essa peça lá, o pessoal gostou muito, comecei a pegar outros papéis. Então, ou seja,
Fui me afastando do grupo de dança, que era o que eu queria, e fiquei com teatro até hoje, né? A gente coordenou uns grupos de teatro, né? Eu, de forma empírica, nessas viagens de teatro, eu fui parar em Desterro, Vila Desterro, que é aqui próximo também. Mata Norte? É aqui, Vila Desterro é uma comunidade de Paudalho, Ah, que fica, é uma comunidade no meio, é só cana ao redor, que é da usina Petribu, se eu não me engano. Então, lá tem essa ONG, que trabalha com crianças e adolescentes. É um centro de estudos e educação popular. Eu já estava me formando em pedagogia, então eu fui para lá, através do convite de um amigo, para poder trabalhar com essas crianças lá. Então eu comecei a fazer teatro para elas, sim. né? Então a gente fez várias Já peças, como professor aí, já né? como professor. Então, Mas até então não tinha entrado no cinema, no audiovisual. não. Eu estava começando a entrar, foi uma francesa, agora eu esqueci o nome dela, é muita gente para lembrar. Ela chegou lá para fazer um documentário, ela estava fazendo intercâmbio, então ela aprendeu português, então ela puxava muito assim, sabe? O português de Portugal. Mas ela puxava muito, assim, com dificuldade. Ele fez uma amizade, ela fez um documentário e pediu para eu dar minha opinião sobre alguns temas do Brasil, inclusive, que ela ia levar para a França. Então ela queria saber a visão dos brasileiros sobre essa questão. Então ela me botou uma câmera na minha frente e disse, fica à vontade. Foi aí quando eu comecei a enxergar e comecei a ver, rapaz, eu acho que eu consigo enxergar o mundo e colocar que as pessoas enxerguem o mundo através desse equipamento que é chamado câmera, Sim. né? Então eu comecei a me interessar pelo que as pessoas faziam aqui na Mata Norte. Aí quando eu me deparei com o André Pina, era um grande nome para mim também que está aqui com vocês. Então o André Pina, ele é o cinema de guerrilha, né? Aquele cinema que está lá, ele grava, ele edita, ele interpreta, então ele faz cenografia, então tudo que a gente faz é isso. Então decidi mergulhar, comecei a fazer umas coisas e então comecei a trabalhar com produções, né? Então, produções, atuações, então, ou seja, a última grande produção que eu fiz foi essa que eu te falei, foi A Paixão de Cristo, Sim. né? Que eu fiquei com uma produção executiva. Essa aí foi só teatro, né? Essa daí. Essa é um teatro, é o terceiro maior teatro de Pernambuco, ao ar livre, Sim. né? Que é A Paixão de Cristo do Recife, e a gente está entre as três melhores, que é um teatro ao Tem ar a livre. de Jerusalém, Recife. Jerusalém ninguém bate Jerusalém, não. Jerusalém tem mais de 50 anos já. Aí depois tem a de Recife e a Tem terceira. a de entre Recife. A vocês. gente está entre Legal. a terceira melhor de Pernambuco. Então a gente tem que levantar a estrutura de grid, cuidar de elenco, cuidar. A gente trabalhou com mais de 150 pessoas. Então, Gente, a logística disso a aí. logística é grande, então, ou E seja, sem a verba que é necessária, né? Geralmente é todo mundo fazendo um pouquinho de tudo, né? fiz uns trabalhos com o pessoal, Rafael do Giro, já fiz uns trabalhos com ele. E no audiovisual mesmo eu fiz com a TV Trapoá, mas foi pouca coisa assim, não demorou muito, mas trabalhei e comecei a aprender de forma empírica. Não, hoje eu estou aqui, né? Porque eu sempre fui aquele cara que mergulhei. Passei um tempo na rádio Alternativa FM, então eu era repórter de rua. Então eu tinha uma coluna chamada Ligado na Cultura, com o Leonardo Afonso. Então eu andava, uma curiosidade da rádio, eu falo assim as coisas. Fui cobrir uma matéria lá no alto, em Recife, enfim, Recife, no morro lá que tinha lá. E eu cheguei assustado, e agora vai entrar ao vivo, né? Cheguei, o programa era de meio-dia, eu tinha que entrar 12h30. E eu liguei, cadê o sinal do rádio? Cadê o sinal? Daí começou a chegar uns cabas meio estranhos, e eu fiquei com medo. Não, mas ninguém vai mexer comigo, eu tô aqui de boa, tá tranquilo, não sei o quê. Só sei que liguei pra rádio e nada de atender o sinal. Eita. Fiz a matéria, normal, tava com o meu gravador, sempre ando, inclusive hoje eu tô sem, mas eu sempre ando com o gravador. Puxei o gravador, fiz a matéria todinha, preparei a matéria, as gravações, e nada, passou a hora do programa e nada, eu disse, rapaz, fui embora. Cheguei em Carpina, quando eu cheguei em Carpina, liguei pra diretora. Não, aconteceu um problema, faltou energia na rádio, um negócio Eita, assim, tal, não sei o que. Falei, mas a matéria tá aqui, passei pro computador, fui embora, então... o caminho do audiovisual teve esse processo com rádio muito grande, e eu mergulhei de cabeça num podcast Eu ia chamado falar isso, eu soube que tu teve um podcast em 2020, Na Pandemia. na pandemia. Antes da pandemia e durante a pandemia. Pod Massa? A Massa. A Massa. A Massa Podcast. A Massa Podcast. Tava Como eu foi essa experiência aí? Como entrevistador, né? como entrevistador. Na verdade, não era o âncora era Manuel. Eu era o Coringa.
né? Eu costumo dizer que existe o Coringa, né, dentro do meio. Manuel me chamou, né? Tem uns assuntos pertinentes em relação à política, não política partidária, mas políticas públicas em relação ao contexto todo. Então ele precisava de uma pessoa que comentasse esse tipo de situação. E daí então a gente andou muito, ligou para muitas pessoas, conheceu muitas pessoas. O podcast parou com 70 episódios, se eu não me engano, né? Foi gente pra caramba, porque era um programa, era diário, pô. Caramba. Todo dia. É o que a gente quer fazer aqui, todo dia. E era ao vivo. Segunda a sexta, E era ao vivo, né? Sábado e domingo a gente descansa, vai dormir. Descansar, pô. Bota lá, sábado e domingo também, pô. Todo dia, 24/48. Então, assim, a gente entrevistava as pessoas. Eu conheci muita gente, né, do meio da cultura também, que eu sempre fiz isso, né? Então, na Massa Podcast, a gente entrevistou de blogueira a pessoas desconhecidas, né? Então, ou seja, tem uma curiosidade da Massa, a gente fez a Semana da Religião. Então, a gente queria perguntar o contexto da seguinte forma: o que é o amor e o que é Deus para as pessoas? A gente convidou um pai de santo, a gente convidou um espírita, a gente convidou um católico, convidou um pastor. Eita. Então, ou seja, eles não se encontraram, também não se conheciam. Então, todos falaram a mesma coisa. No final, quando a gente reuniu as informações, todos falavam da mesma coisa. O fim era o mesmo, né? O fim era o mesmo. Então, isso foi que a gente ficou impressionado. Como as pessoas, né? Aí eu volto pro início. Visão de mundo das pessoas. E como deveria ser, né? E a gente hoje vê a intolerância religiosa, a gente vê tudo isso. Então, a Massa Podcast, o nome era bem sugestivo, né? Ficou bem sugestivo assim depois, mas é para falar com a massa mesmo, era para falar com essas pessoas. É um podcast massa que fala para massa. Para massa, para quem usa massa e para quem não usa massa. Então, para todo mundo, tudo isso, entendeu? Então, assim, foi uma experiência muito boa, né? Me trouxe aqui também, então, é basicamente isso, a massa, é basicamente isso, foi massa. Né? Enquanto durou, teve a pandemia, Manuel teve uns problemas lá e vendeu equipamento. Né? Pandemia quebrou muita gente. Quebrou muita gente. Teve que vender o equipamento e tipo assim, e é isso. Deu uma pausa, os episódios ainda estão lá. Na minha bio do Instagram tem, né? Eu tô olhando sempre pra ali, porque aquela câmera tá me chamando a atenção, dois. Mas é a um. Essa é a tua. É a minha. E eu olhando pra ali, fechado, pra aquela ali fica aberta. Pronto. Então é basicamente essa é a questão da massa. Tá na bio do Instagram, quem quiser dar uma olhada lá. Tem muito episódio interessante, muito episódio legal. Com certeza. E no teu Instagram tem um link lá. Tem um link lá. Tá, porque a gente vai ficar colocando aqui enquanto tá falando, tá aparecendo no teu Instagram. Então acessa lá, segue ele lá. Como também, o trabalho de Leonardo. Como também tem na bio da Carpinteiro Rabecado, né? Que é a banda que a gente toca agora. Tocou muito no São João. Toca, inclusive, antes de vir pra cá, tem um casamento para acertar, né? Vai tocar num casamento. São releituras, são músicas autorais, na maioria dos casos. A gente depois vai querer fazer uns acústicos aqui no futuro. Se você puder vir, numa próxima vez, fazer um acústicozinho com uma coisa menor, né? Que o espaço não é tão grande, para fazer uma brincadeirinha aqui. Olha, a banda é Triângulo, Zabumba e Rabeca. Então, 3 instrumentos. Tranquilo, cabe, chama André Pina pra dançar aqui. André Pina pra dançar. André Pina é dançarino. De vez em quando ele dá uns pinotes aí de dançarino e tá tudo certo. Pô, Leonardo, adorei a conversa contigo. Deu pra ver que tu é um cara que já fez de tudo quanto é coisa no mundo da arte. É um cara experiente. Espero que pessoas que não lhe conheçam, tenham assistido aqui, tenham visto o grande artista e produtor cultural que você é. E que as pessoas comecem a valorizar cada vez mais, pessoas que estão nesse mundo da cultura, da arte, porque isso realmente não é só uma brincadeira, isso fomenta a cidade, isso traz dinheiro para a cidade ter, para as pessoas terem uma qualidade de vida. Foi um prazer, Leonardo, conversar com você. E, pessoal, fica até a próxima. Leonardo, quer deixar umas últimas palavras aí, pessoal? Vamos abrindo, né, aqui agora. Isso, pode abrir aqui, pode falar para cá. Não, em relação à arte, né, eu quero voltar para a arte e agradecer a vocês que ficaram esse tempo todo com a gente aqui, né, escutando a gente falar coisas e mais coisas. Mas, enfim, você que conhece um grupo, qualquer grupo que seja, teatro, dança, música, vai lá, dá uma valorizada na tua comunidade, dá uma valorizada lá. Leva teu filho para ver um maracatu, leva teu filho para ver um mamulengo quando tá na praça, quando tá em algum outro lugar. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar para frente, né?
Então, os mestres estão morrendo. Então, quem vai deixar o legado é quem viu. Então, quem não viu vai ficar sem ver, né? Então é isso, eu agradeço o Udi, né, a equipe toda aqui, bem atenciosa comigo, né? O cafezinho também estava maravilhoso, que eu vou tomar mais quando sair daqui. E, então é isso, gente, dá uma valorizada, né? Dá um alerta. Professor que está lá na tua escola, dá uma valorizada nas datas comemorativas, não só no dia da data, mas no ano todo tu vivencia tudo que tu precisa transformar o teu aluno. Eu fui transformado pela educação, então você pode fazer o mesmo. Então eu agradeço. Isso aí. Palmas pra você. Valeu. E muita merda. Pra quem Obrigado. não sabe, merda, gente, viu? é. Merda no teatro, para o artista é coisa boa. É boa sorte. É, porque antigamente nas carros, só para finalizar, antigamente na frente dos teatros as pessoas iam, não tinha carro, as pessoas iam a cavalo, né? Então, quando tinha muito cocô de cavalo na frente do teatro, é porque o teatro tinha ficado lotado. Teatro, Então, ópera. ópera, o que fosse. Então, os artistas, eles tinham a mania de falar merda, porque tá desejando que o teatro fique lotado de gente. Então, muita merda para você Pra nós, e né? muito sucesso. Valeu, Pessoal, obrigado. até o próximo podcast. Um abraço, um beijão.